Bom, meus amigos, então depois de ficar um tempo parado para cuidar de problemas de saúde, estamos de volta aí com nossos vídeos sobre investimentos e também, como vocês podem ver, estamos aqui com um novo cenário. Então, se você aprovar aí o nosso novo cenário, deixa o teu like, o teu comentário nesse vídeo, me falando o que você achou dele. Eu ainda estou fazendo algumas modificações, tá bom? Questão de iluminação, não sei se a iluminação tá boa para vocês, as luzes, tudo isso vai ser adaptado aí ao longo dos próximos vídeos. Mas não esqueça aí de deixar o teu comentário me falando o que foi que você achou aí do nosso novo cenário e se ele ficou bom aí para vocês, se a imagem tá legal, tá bom? E para o nosso primeiro vídeo desse ano, eu trouxe para vocês 3 ações mais baratas que o MXRF11 e que estão pagando bons dividendos e que eu estou comprando nesse mês. E além de te mostrar quais são essas ações, você vai entender como eu faço para classificar essas ações em boas ações pagadoras de dividendos, tá bom? Então fica comigo aí durante todo esse vídeo, porque você vai aprender como selecionar essas boas ações e fazer a sua análise para poder colocar ela na sua carteira de investimento. Pois eu não quero que você fique preso a diquinhas, tá? Para escolher as ações que vão compor a sua carteira de investimento. Quero sim que você aprenda a escolher as suas ações de acordo com o perfil de investimento que você tem e de acordo também com as aptidões que você tem aí para analisar essas ações. Bom, meus amigos, então vamos agora para a primeira ação boa pagadora de dividendos da nossa lista e que eu estou comprando esse mês. E a nossa primeira ação é a Irani Papel e Celulose. Ela é uma empresa aqui focada na produção de papel, embalagens e embalagem de papelão ondulado. Seus produtos são 100% recicláveis e uma das suas principais características é o total controle sobre a cadeia de produção, o que torna a execução de seus serviços mais eficiente e rápida. Além disso, ela possui presença em 4 estados brasileiros, sendo eles Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E ela é segmentada aí por 4 áreas de interesses distintos, tá? Na produção aqui de papel, embalagens de caixas e chapas de papelão, resina, que é utilizada aqui para a confecção de diversos produtos, a resina aí retirada da madeira, tá bom? E a parte florestal, no qual a madeira florestal é comercializada na forma aí de MDF. Bom, então vamos comparar agora a Irani com seus principais índices para saber aí se ela teve uma boa rentabilidade ao longo dos últimos anos. E comparando ela aqui, começando aqui pelo Ibovespa, como vocês podem ver, a rentabilidade da Irani, que é essa em vermelho aqui, tá? Foi muito maior do que o Ibovespa aí nos últimos 5 anos, tendo uma rentabilidade de mais de 300%, enquanto o Ibovespa teve uma rentabilidade de apenas 29%. E se nós formos comparar aqui com o IDIV, que é o índice de dividendos da Bolsa de Valores, é o índice onde ficam aí as melhores pagadoras de dividendos nos últimos anos, tá? Como vocês podem ver, ela também ganhou disparada aí, tendo aí uma rentabilidade de mais de 300%, contra aí 64% do IDIV. E olhando agora uma parte muito importante dessa lista, como é uma lista de boas pagadoras de dividendos, é interessante olhar aqui os dividendos dessas empresas. E como vocês podem ver aqui, ó, a Irani é uma empresa que vem pagando bons dividendos desde 2019 sem falhar nenhum ano. Sendo aqui que desde 2021 para cá, os seus dividendos aumentaram bastante, tá bom? Ela está com média aqui nos últimos 5 anos de apenas 4,55%. Ou seja, não pagou aí nem 5% de dividendos. Porém, como vocês podem ver, é um dividendo que vem aumentando aí ao longo dos anos. Sendo aqui que nos últimos 12 meses, ela está com um dividendo aqui de quase 9%. É um ótimo dividendo, tá bom? Eu considero aí um bom dividendo a partir de 6%, segundo aí os critérios de Bazin. Isso aí, ó, como vocês podem ver, ela só falhou aqui nos últimos 10 anos, apenas 2 anos sem pagar dividendos, o que eu acho normal aí para uma empresa desse setor, tá bom? Bom, e olhando mais acima aqui, podemos conferir os principais indicadores da Irani. E eu peço que vocês prestem bastante atenção em tudo que eu tô falando nessa ação aqui, tá? Para que isso aqui sirva como um passo a passo, para que você consiga analisar aí e fazer seus estudos a respeito das ações. Preste bastante atenção também nesses indicadores que eu vou mostrar aqui para você, que são os que eu considero mais importantes na hora de se analisar uma ação, vendo aí a questão dos seus dividendos, tá bom? E como vocês podem ver, a Irani, ela tem um PL aqui de 5,6. Mas o que é PL, Gleison? PL é o preço dividido pelo lucro. E eu gosto desse indicador aqui com no máximo 10, tá bom? Então, empresa com um PL aqui abaixo de 10 é bom pra gente. E no caso aqui da Irani, ela está com um PL de 5,6, ou seja, bem inferior a 10. Então, é um bom PL. Já que olha no seu P sobre VP, mas o que é P sobre VP?
P sobre VP é o preço dividido pelo valor patrimonial. E esse indicador aqui serve para nos mostrar, na teoria, se essa ação ela está sendo vendida mais cara ou mais barata em relação ao seu valor patrimonial. Se esse indicador aqui estiver acima de 1, significa que estamos pagando mais pelo valor patrimonial dessa empresa, ou seja, essa empresa está sendo vendida mais cara em relação ao seu valor patrimonial. Se esse indicador está abaixo de 1, significa que na teoria estamos comprando essa empresa mais barata, tá bom? Estamos comprando todo o valor patrimonial dessa empresa mais barato. Porém, nós não podemos nos atentar apenas a esse indicador para saber se uma ação está cara ou barata em relação ao seu valor patrimonial. Temos que conferir aí todos os seus indicadores, temos que analisar cada um dos seus principais indicadores, tá bom? E no caso aqui da Irani, ela está com P sobre VP de 1,68. Isso significa que essa empresa está sendo cotada, está sendo vendida 68% acima do seu valor patrimonial, ou seja, estamos pagando aí 68% mais do que o valor patrimonial dessa empresa vale. Mas como eu falei para vocês, não podemos ficar só atentos a esse indicador, tá? Temos que olhar sempre todo o conjunto de indicadores para saber se a empresa é barata ou cara. Além disso, ela está aqui com dividend yield de 8,91. O que é dividend yield? Dividend yield é uma parte do lucro que é paga aí ao acionista, tá bom? Então ela está com dividend yield aqui de 8,91. Isso é um ótimo dividendo. Por Bazin, seguindo a regra aí de Bazin, um bom dividendo é a partir de 6%. Como vocês podem ver, ela está com um dividendo muito bom de quase 9% nos últimos 12 meses. Além disso, ela tem um payout aqui ó, de mais de 54%. Tá, Gleidson, mas o que é payout e para que ele serve? O payout é um percentual do lucro líquido que é pago aí aos acionistas na forma de dividendo. Nada mais é do que eu pegar uma pequena parte do lucro e pagar aos acionistas, remunerar aí aos acionistas, tá bom? E eu gosto aqui de um payout de pelo menos aí 40%, é um payout já considerado um bom payout. No caso dela aqui, ela tem um payout de mais de 50%. Então, um ótimo payout. Significa que ela está pegando aí ó, metade do lucro que ela tem, mais da metade do lucro que ela tem e distribuindo aí ao acionista na forma de dividendos. Como vocês podem ver aqui também, ela tem uma margem líquida aqui de mais de 24%. Mas o que é margem líquida? Margem líquida, pessoal, é uma parte do lucro aí, é uma margem do lucro aí que é tida aí como lucro para o acionista. Por exemplo, se eu vendo aí um objeto por R$1, isso significa aqui ó, que 24% aí desse real volta para mim na forma de lucro. Ou seja, se eu vendo um objeto por R$1, 24 centavos estão voltando aí para mim na forma de lucro. E eu gosto de uma margem líquida aí de pelo menos aí 10% aí, dependendo do setor da empresa, tá bom? E como vocês podem ver, a margem líquida aqui da Irani é de 24%, então é uma boa margem líquida. Aliás, é uma ótima margem líquida aí para o setor dessa empresa. Bom, então outro indicador que eu gosto bastante de analisar aqui, ó, é o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido em uma empresa. É quando a empresa investiu em algo e aquele algo voltou para ela na forma de lucro. E eu gosto de um ROIC aí de pelo menos 10%, tá bom? Então um ROIC, quanto maior, melhor. E é o mínimo aí que eu acho tolerável, aceito aí, dependendo do tipo de empresa, claro, mas na média é 10%. E no caso aqui da Irani, ela tem um ROIC aqui de 12,9, ou seja, ela está acima aí de 10, então é um bom ROIC. Já olhando aqui a dívida da empresa, nós podemos olhar aqui tanto a dívida líquida sobre o patrimônio, como a dívida líquida sobre o EBITDA. Eu gosto de analisar a dívida líquida sobre o EBITDA, tá bom? Por que isso? Porque eu acho um indicador aí mais seguro e mais confiável para se analisar. Não que a dívida líquida sobre o patrimônio não seja, mas o EBITDA daí ele já leva em consideração, ele já é descontado alguns tipos de impostos e taxas, tá? Mas o que é dívida líquida sobre EBITDA, Cleiton? Nada mais é do que a dívida líquida da empresa dividida ali pelo EBITDA, ou EBITDA ou agida. Mas o que é EBITDA? Nada mais é do que o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações. Nada mais é do que uma forma de lucro tirada aí, isso que eu falei para vocês. E eu gosto desse indicador aqui com no máximo ali 2, 2,5, 3 estourando aí, dependendo do tipo de empresa, tá bom? Então, como vocês podem ver, a Irani está com a dívida líquida barra EBITDA aqui de menos de 2, 1,54. Isso significa que ela tem uma dívida aí 54% maior do que o seu EBITDA, tá bom? Então é uma dívida aí bem segura para essa empresa. É uma empresa aí que está bem, como posso dizer, é uma empresa que está bem aí das pernas aí com relação à sua dívida.
Bom, e mais acima aqui podemos ver que a Irani, ela está sendo cotada hoje por R$ 8,71. Ela teve aqui uma valorização nos últimos 12 meses de 14,64%, apesar dela vir aqui, ó, de uma queda aqui nos últimos meses, pegando aqui os últimos 6 meses, podemos ver que ela vem de uma queda e mesmo assim ela está com uma valorização aqui de mais de 14%. Uma boa valorização aí para os últimos 12 meses. Além disso, como podemos ver aqui, ó, ela está com dividend yield de 8,91%. Um bom dividend yield aí, como eu falei para vocês. Então vamos agora para a segunda ação da nossa lista. E a segunda ação da nossa lista, apesar de muitas pessoas não gostarem dela, eu gosto bastante porque ela é uma empresa que vem demonstrando aí lucros constantes ao longo dos anos e uma boa valorização. E além disso, ela também paga bons dividendos. E essa empresa é a Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná. Ela atua aqui sobre os códigos SAPR3, SAPR4 e SAPR11. Ela é uma companhia aqui de prestação de serviço de saneamento básico, responsável por prestar serviço de saneamento básico a 345 cidades do Paraná e a Porto União, além de atender a mais de 297 localidades menores. E olhando aqui mais acima, como vocês podem ver, ela teve aqui uma boa valorização aqui sobre o Ibovespa nos últimos 5 anos. E olhando aqui em relação ao IDIV, como eu falei, o índice de dividendos da Bolsa de Valores, ela ficou aqui, ó, um pouco atrás do IDIV, mas não é uma diferença tão grande, tá? Ela tem uma valorização aí de mais de 50% nos últimos 5 anos, enquanto o IDIV tem uma valorização aqui de 64%. Pegando aqui nos últimos 2 anos, a Sanepar teve um grande destaque aqui em relação ao IDIV, tá bom? Ficando com a valorização aqui de 52% contra 18% do IDIV, que é o índice de dividendos da Bolsa de Valores. E mais acima aqui, como vocês podem ver, para essa segunda empresa, tá, pessoal? Vou falar um pouquinho mais rápido. E caso você tenha alguma dúvida, volta ali na primeira empresa e analisa novamente. Olhando aqui, ó, os dividendos da Sanepar, ela vem pagando aqui dividendos constantes aqui desde 2014, sem falhar nenhum ano. Ou seja, é uma empresa boa pagadora de dividendos, que vem pagando aí bons dividendos ao longo dos últimos 10 anos, sem falhar nenhuma vez. E como vocês podem ver, ela tem aqui picos, né, de momentos que pagam dividendos muito altos e momentos aqui que o dividendo cai um pouquinho, sendo que de 2019 até agora ela vem pagando aí dividendos crescentes, tá? Teve uma pequena queda aqui de 2022 para 2023, mas os dividendos aí continuam crescendo. Ela tem um dividendo atual de mais de 5%, porém em junho ela sempre faz pagamento, então esse dividendo vai aumentar para pelo menos aí uns 7, 8%, tá bom? E a sua média de dividendos nos últimos 5 anos é de 5,22%, ficando um pouquinho abaixo aí de Basel, que considera aí como uma boa empresa pagadora de dividendos, uma empresa que paga dividendos aí de pelo menos 6%. E mais acima aqui, como podemos ver, temos aqui os principais indicadores da Sanepar. E é bom vocês ficarem de olho aí nesses indicadores, tá? Que é daqui, mais ou menos daqui que nós vemos se uma empresa ela é boa ou é ruim, tá bom? Bom, então conferindo agora os principais indicadores da Sanepar, são os indicadores que eu sempre gosto de analisar, tá bom? Ela tem um PL aqui de 5,3, ou seja, um PL que está bem abaixo de 10, então é um bom indicador, um bom PL. E está com P sobre VP aqui de 0,82. E se você não lembra o que é P sobre VP, volta aí na primeira ação e dá uma olhada mais uma vez, tá bom? Bom, e ela está com P sobre VP aqui, ó, de 0,82%, indicando que ela está aí 18% mais barata em relação ao seu valor patrimonial. E ela tem um dividend yield, que é o dividendo aí pago, que é aí como se fosse aí o pagamento feito ao acionista aí dos lucros da empresa, de 5,86%. Além disso, ela tem um payout, mas o que é payout? Lembra que eu falei que é payout para vocês? É o percentual do lucro líquido que é pago ao acionista na forma de dividendo. Nada mais é do que a empresa pega um pedaço do lucro e remunera aí o seu acionista, tá bom? E ela tem um payout aqui, ó, de 28,78%. Como eu falei para vocês, eu gosto de um payout aí de pelo menos 40%. Ela não é uma empresa que paga aí grandes dividendos, tá bom? Mas é um dividendo aí razoável, um payout razoável. Ela tem uma margem líquida aqui muito boa, de 23,89%. Se você não lembra o que é margem líquida, eu volto na primeira ação. E eu gosto aqui de uma margem líquida, como eu falei para vocês, de pelo menos 10%. Ela tem mais que o dobro. Ela tem um ROIC aqui de 11,77%, um ROIC acima de 10%, é um bom ROIC,
e tem uma dívida aqui barra EBITDA bem controlada de 1,59%. Eu gosto desse indicador aqui com no máximo 2, dependendo do tipo de empresa, até 3. Mas ela está aqui com uma dívida aí bem controlada. E no dia de hoje ela está sendo cotada aqui por R$ 5,27, vem de uma valorização muito boa aí nos últimos 12 meses, de mais de 58%. É isso que eu falo a vocês nos meus vídeos. Você não pode olhar a empresa só aquele momento, tem que olhar aí o momento que ela está vivendo atualmente, não só o passado, tá bom? Então ela vem nos últimos 12 meses de uma valorização muito boa, de mais de 50%. E vem com dividendo aqui, como falei para vocês, de 5,86. Está aí bem próximo aí dos 6%. Podemos até considerar que ela está com dividendo aí de 6%. Nos últimos 6 meses aqui, como vocês podem ver, ela veio aqui de uma valorização muito boa e depois teve uma pequena queda, mas ainda está aí em ciclo de alta. E essa foi a nossa segunda ação da nossa lista. Bom, então agora vamos para a terceira ação da nossa lista, que é uma ação também que eu considero que está muito barata e que também vem pagando aí bons dividendos. E essa empresa aqui é a Klepper Web. Ela é uma empresa aí que atua no setor de soluções para armazenagem e pós-colheita, e desde 1925 a companhia investe em tecnologia e suporte ao produtor, fabricando aqui sistemas de armazenagem e movimentação de grãos para segmento aqui agrícola e industrial. Ou seja, é uma empresa que está muito ligada aí ao setor de agro, tá bom? Então, se o setor de agro vai bem, é uma empresa que também possivelmente aí também vai bem. Então, se você gosta de empresas do setor de agro, a Klepper Web aí é uma boa empresa para você dar uma olhada, já que ela é indiretamente aí ligada ao agro, tá? E comparando aqui ela com seus principais indicadores, comparando aqui com o Ibovespa, como vocês podem ver, nos últimos 5 anos, ela teve aqui uma valorização muito boa aí em comparação com o Ibovespa, ficando com uma valorização aí de mais de 347% contra 29% do Ibovespa. E vamos comparar ela agora com o IDIV, que é o índice de dividendos da Bolsa de Valores. E ela também teve uma valorização muito boa aí contra o IDIV, ficando aí com uma valorização de mais de 340% contra 64% do IDIV. E mais acima aqui, olhando aqui os seus dividendos, desde 2019 ela vem pagando bons dividendos. Olha aqui os últimos 10 anos, só tiveram aqui 2017 e 2018 que ela não pagou dividendos. Mas nos últimos anos aí, vem pagando bons dividendos, fazendo com que ela seja uma boa pagadora de dividendos. Ela está com dividendo yield atual de mais de 8%, é um ótimo dividend yield, tá? Basicamente considera um bom dividendo a partir de 6%, e na média dos últimos 5 anos está com dividend yield aqui de quase 5%. Ah, Gleice, mais só 5% é porque a empresa, pessoal, ela vem se valorizando ao longo dos anos. Então isso aqui faz com que, quanto mais a empresa se valoriza, mais aquele dividendo vai ficando menor em relação à cotação daquela empresa, tá bom? Mas não quer dizer que quando ela pagou, por exemplo, esse dividendo aqui em 2019, esse dividendo aqui era em relação naquela época aqui 1,18%. Não, em relação àquela época poderia ter sido um dividendo bem maior, tá bom? Porque o que está levando em consideração aqui é a cotação atual da empresa. Vamos lá, e olhando aqui mais acima, olhando agora os seus principais indicadores, como vocês podem ver, ela está com PL aqui de 7,51%, abaixo de 10, então é um bom indicador. Tem um P sobre VP aqui de 2,57, ou seja, ela está 2,5 vezes mais cara em relação ao seu valor patrimonial. Tem um dividend yield, como falei para vocês, de mais de 8%, é um bom dividend yield, e ela está com payout aqui de quase 100%, tá? Com payout aqui de 94%. Significa que de todo o lucro que ela tem, 94% nos últimos 12 meses foi pago aí ao acionista. Eu acho que isso não vai se repetir por muito tempo, tá? Não é comum a empresa pagar dividendos aí acima de 40%, 50%, payout acima de 40%, 50%. Isso aí deve ter sido alguma coisa aí que fez com que ela pagasse isso, o lucro não recorrente que a empresa teve. Ela tem uma margem líquida aqui boa, acima de 10%, uma margem líquida de 16,22%. Olhando aqui o seu ROIC, ela tem um ROIC muito bom, de mais de 10%, mais que o dobro aí, e tem uma dívida líquida aqui barra EBITDA negativa, ou seja, é uma empresa aí que tem mais EBITDA do que dívida, ou seja, ela tem mais lucro antes dos impostos, juros, depreciação e amortização do que dívida. Então, é uma empresa que praticamente está zerada aí nas suas dívidas, tá bom? E olhando aqui mais acima, ela está sendo cotada hoje por R$ 10,24, vem de uma valorização de R$ 10,24, tem uma valorização aqui de mais de 11,6% nos últimos 12 meses, é uma valorização boa, e como eu falei, vem pagando aí bons dividendos.
E olhando aqui os últimos 6 meses, é uma empresa que teve uma pequena queda, mas mesmo assim, ó, ainda está com valorização, tá bom? Bom, e se você é iniciante, eu te aconselho a rever esse vídeo, refazendo esses passos que eu fiz, porque além de você saber quais as ações estão baratas, é interessante que você entenda o porquê delas estarem baratas, para que você mesmo possa fazer as suas análises com convicção e também com certeza do que você está fazendo e claro, sem precisar de diquinhas de ninguém para fazer isso. Bom, meus amigos, então o vídeo de hoje foi esse. E se você quer aprender mais sobre investimentos, eu vou deixar um link com a playlist com outros vídeos meus para que você possa conferir. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário nesse vídeo com alguma dúvida que você possa ter. Porque isso vai me ajudar muito aí com a divulgação desse canal e claro, também vai te ajudar porque eu vou responder a sua dúvida. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.